sua sogra. Graças a Deus, vemos que ela está bem. Vai ficar melhor, em nome de Jesus. Vamos receber o pastor Fábio com a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus, amém? Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Que graça vem e nos batiza com fogo, reacende, aviva. Faz lembrar o apóstolo Paulo dizendo no seu discípulo, filho amado Timóteo: reaviva o dom que há em ti. Reaviva, acende mais uma vez. Uma música antiga do David Keelan, né? Que ele inventa isso. Para reavivar o chamado, reavivar o dom da nossa vida. Vem e reaviva. Nós estamos falando sobre o tema que fez lembrar nesse tema do poder de Deus. O poder de Deus vem com muitas finalidades. Uma das finalidades do poder de Deus é nos curar, é nos sarar. O poder de Deus que nos enche do seu poder, nos enche da sua glória, nos enche da sua majestade. A gente fica como extasiado, quebrantado. Mas também uma das finalidades do poder de Deus extravasado para o seu povo é que ele vem com esse poder de cura tremendo na nossa vida. Cura essas que a gente precisa em todas as nossas áreas. E aí ele dizendo isso me fez lembrar daquela canção da nossa saudosa irmã Ludmila Ferber, que ela fala: eu tive o prazer de estar congregando juntamente com ela, e ela compôs uma canção que dizia assim: tempo de cura, hoje é tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma, vinho novo em odres novos. É uma boa canção para você. Vinho novo em odres novos. Glória a Deus. 2024, haja um vinho novo sendo derramado em odres novos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou pedir para que vocês fiquem mesmo sentados. É comum, é quase tradição nós lermos a palavra em pé, como reverência. Mas eu queria que você a reverenciasse mesmo ela, você mesmo estando sentado. Eu gostaria que você abrisse no livro de Malaquias, o último capítulo no último livro do Velho Testamento. Glória a Deus. Malaquias, no capítulo 4. Tem uma palavra de Deus para as famílias nessa noite. E eu creio que é uma palavra de cura, de restauração. Uma palavra que vai mexer comigo mais uma vez, porque quando eu estava fazendo esses bolsos, meditando, orando, fui tremendamente constrangido. Eu creio que também é palavra de Deus para a sua vida. Capítulo 4 de Malaquias, versículo 5. Encontraram, amados? Amém? Temos aqui também no telão, né? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos ler junto esse versículo? E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Agora abra sua Bíblia e deixe aberta. Você que está com a Bíblia ou com o seu celular ou outro aparelho, em 2 Samuel capítulo 13, e deixe aberto para você ir acompanhando na sua Bíblia mesmo. Nos anos 90, foi uma época que eu estava crescendo muito na fé, crescendo muito no caminhar com Cristo, no discipulado. Falava-se muito sobre quebra de maldições. E eu estava lendo muito esses livros. Eu fazia parte da comunidade evangélica, e a comunidade evangélica dava muita ênfase à batalha espiritual. Regiões territoriais das quais a gente precisava orarmos, quebrarmos cadeias, empecilhos de espíritos demoníacos, e uma das ênfases era a maldição familiar. Era a maldição na família.
2005, o grupo Coinonia de Louvor lança um LP, né? LP, irmão. Acho que alguém aqui não conhece, né? LP. Mas é o Bolachão. E o título desse trabalho deles, um trabalho musical maravilhoso, que se chama Tempos de Visitação, Quebrando as Maldições. Para você ver como é que era a ênfase. E era uma época que a gente tinha muito sobre isso. Quebra de maldições dos antepassados, quebra das maldições do avô, da avó, daqueles que haviam, enfim, vivido antes da gente. Mas eu não vim aqui falar sobre quebra de maldições, de uma cura do Senhor para a igreja, para o seu corpo, para os seus filhos, que tem a ver com o vovô, com a vovó, com a bisavó. Não. E olha só, o meu interesse hoje é justamente falar sobre aquilo que está acontecendo hoje no nosso meio, no nosso vínculo familiar, nas nossas relações familiares. Não tem a ver com as maldições do passado, mas sim tem a ver com aquilo que nós estamos formulando dentro da nossa casa, a nossa cultura, ambiente familiar. Tem a ver exatamente com a função da qual a gente é criado, e muitas vezes a maneira e os estímulos e as respostas que nós damos dentro da nossa ambiência familiar. E certamente, tantas vezes dentro da nossa casa, na nossa ambiência familiar, nós vivemos e existem dentro de nós hoje cargas malignas, situações impregnadas de cargas malignas, de informações malignas, de espíritos malignos, de compreensões malignas, de tudo aquilo que é nocivo à nossa vida cristã, à nossa fé, e da qual nós precisamos hoje entendê-las, discerni-las, compreendê-las, para que a gente se veja livre delas, para que a gente seja de fato um povo livre de Deus na face da terra, em nome de Jesus. Porque dentro de cada casa, de cada família, existem cargas emocionais que acompanham a mente da gente, que se enraizaram em nós, até o nosso subconsciente, responsável tantas vezes por nossos comportamentos esquisitos, comportamentos estranhos, que tantas vezes nos acompanham sem que a gente perceba. Então eu me preocupo hoje exatamente com essas maldições de hoje, e a gente precisa, em nome de Jesus, eu e você, discernir quais são os ambientes nas quais a nossa família está sendo gerida. Porque eu não quero me preocupar com a maldição de ontem, eu quero me preocupar com aquilo que eu estou gerindo dentro do meu ambiente familiar, o útero da minha família. Quais são os elementos que eu estou jogando, que eu estou vivendo, que eu estou semeando, para que ela não se torne maldição, mas para que ela se torne bênção em nome de Jesus. Então você precisa discerni-las, porque eu e você somos os únicos responsáveis por compreendê-la, por impedir que elas cresçam, que elas se espalhem e que elas se enraizem dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar. Aleluia. Nesse sentido, eu acredito que a vida de Davi, do rei Davi, do seu filho Absalão, vai constituir o melhor, porém o mais trágico exemplo de um pai e de um filho que não conseguiram a seu tempo discernir algo terrível que estavam crescendo entre eles. Raízes de morte, raízes de amargura, raízes de ódio que estavam sendo germinados naquela relação, naquela família, e eles não conseguindo entender aquilo, e eles é uma situação que haveria de abalar radicalmente a vida de cada um deles e infelicitá-los para sempre. Eu estou falando de Davi, estou falando do seu filho. Por isso Malaquias começa dizendo aqui no capítulo 4, que ele vai converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora presta atenção. Esse texto aqui está dizendo que é absolutamente imprescindível para que maldições sejam quebradas, para que maldição familiar sejam canceladas.
esquecendo o que houve no passado. No entanto, é necessário, a palavra de Deus está dizendo aqui, para o cancelamento dessas maldições, o coração do pai tem que se converter ao coração do filho. O coração do filho precisa se converter ao coração do pai. O coração da mulher precisa se converter ao coração do marido. O coração do marido precisa se converter ao coração da mulher. O coração da filha precisa se converter ao coração dos pais. E os pais precisam se converter ao coração dos filhos. Porque se não houver essa quebra de ódio, esse ciclo de amargura que gera essa dor, se não houver essa quebra desse ódio todo, que por conseguinte vai gerar reconciliação, perdão, abraço, choro, encontro, verdade, reconciliação. Isso tem que acontecer nos nossos vínculos mais íntimos e familiares mais profundos. Isto é, queridos, se a cruz não for erguida dentro dos nossos ambientes familiares, dentro das nossas gavetas mais íntimas, na sala da nossa família, se não for erguida nas gavetas mais íntimas, fechadas, lacradas, enclausuradas da nossa vida, que estão guardadas ali com amargura, com rancidez, com ódio, com rancor, a cruz precisa ser erguida para que essa maldição do ódio, essa maldição do rancor, essa maldição da família, essa maldição que está sobre a terra, não venha sobre você, mine a sua vida e arruine a sua existência para sempre. Aleluia. Estão compreendendo até aqui? É o que está escrito. De fato, aí a partir do capítulo 13 vai ao capítulo 18, segundo Samuel 13. Primeiramente aqui fala sobre um homem chamado Davi, você deve conhecer muito bem. Toda a tragédia vai acontecer dentro de uma casa por causa deste homem, Davi. E vocês vão entender que a omissão de Davi potencializou a desgraça dentro daquela casa. É uma palavra forte, mas é necessário usá-la. Primeiramente eu queria pensar um pouco sobre Davi. Primeira coisa, Davi era um homem de ação como muitos de nós. Davi, o rei Davi, era um homem de ação, como eu, como você, como muitos de nós, porque ele tinha um reino para gerir, ele era um homem ocupadíssimo, ele tinha que negociar, ele tinha que decidir, muitas responsabilidades sobre ele tinha que ser prático, ele não tinha tempo para perder, ele tinha que administrar muitas coisas ao mesmo tempo, a vida dele é ocupadíssima. Um homem de ação, de lutas, de decisões, de desafios, de emoções. Como Davi também era um homem de muito estresse. É só você ler os salmos escritos por Davi. E os salmos são apenas as expressões da alma humana que está ali jorrando. Aí eles escrevem os salmos. Você quer saber o estado emocional, psíquico de um salmista? Leia o que ele escreveu e você vai entender. Por isso que você vai encontrar lá o porquê te abates, ó minha alma, porquê te perturbas dentro de mim. Davi também era um homem muito bem intencionado, não só ocupado, mas ele era um homem muito bem intencionado. Porque como pai, a gente vê na história da história da vida de Davi, essa boa intenção se percebe por causa de alguns nomes que ele dá aos seus filhos quando eles vão nascendo. Por exemplo, Davi tem um filho que se chama Adonias. O que é Adonias? Aquele que pertence ao Senhor. Veja que nasce de um filho e ele diz, ele pertence ao Senhor, esse é de Deus. Ele tem outro filho que se chama Salomão, que significa pacífico. Ele também tem outro filho que se chama Abissalão ou Abishalom. Abissalom significa o pai da paz. Abissalão, Abishalom, o pai da paz. Imagina, por exemplo, Davi. O que Davi tinha em mente quando ele nasce aquela criança, aquele filho? E ele diz, eu vou colocar o nome dele de o pai da paz, de Shalom de Deus. Quanta esperança Davi tinha para aquele garoto, para aquela criança. Quanta esperança de realizações na vida dele.
Quem sabe Davi pensou: esse aqui vai ser o agregador de Israel, vai ser aquele que vai trazer a paz para o povo de Deus, vai ser aquele ao qual a unção e a graça de Deus pacificadora repousaria. Agora olha só, ninguém põe num nome, num filho assim, imaginando que um dia esse mesmo filho vai traí-lo através de um golpe de Estado. Ninguém põe um nome num filho assim, imaginando que um dia esse filho vai destroná-lo, sabendo que esse filho vai trazer vergonha e vai trazer a desgraça nacional ao seu pai. Davi, apesar de tudo, ele tinha essa boa intenção, mas Davi gerou filhos, sonhou o melhor sonho para eles, colocou diante de Deus esses filhos com o melhor das suas expectativas. Mas presta atenção, enquanto Davi fosse um pai bem intencionado, que sonhasse o melhor dos sonhos de Deus sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus filhos, Davi, no entanto, não era capaz de transformar as suas boas intenções em um investimento de vida que pudesse abençoar a sua casa e os seus filhos. Por que, pastor Fábio? Talvez ocupado demais. Como eu disse, do ponto de vista humano, muitas ocupações, muitas preocupações, muito ativismo, muita responsabilidade. Talvez porque tivesse filhos demais, porque ele teve só com mulheres e concubinas mais de 20 filhos. Não tem como você cuidar de todos. Ou talvez porque Davi estivesse ausente demais. Porque os filhos só encontravam Davi nas solenidades, em eventos, em ocasiões importantes. O que havia poderia ser apenas aquela reverência toda estática, aquela coisa programada, automática, mas sem emoção, sem vida. Não havia encontro, não havia um pai e um filho juntos, conversando, desguarnecidos, despretensiosos, despreocupados. Não havia sorriso, não havia brincadeira, era apenas uma coisa formal, a ausência de Davi. Por isso eu quero dizer que não adianta você dar os melhores nomes para os seus filhos, não adianta você ter as melhores intenções, deixar o melhor dinheiro guardado para o seu filho. Não adianta, porque Absalão tinha dinheiro, Absalão era rico, Absalão tinha casa, castelo, prestígio e era bonito. E a Bíblia diz lá no capítulo 14, 25 que ele era o homem mais bonito daquela geração. Tinha cabelo lindo, fascinante, enorme, charmoso, rosto bonito, atraente. Absalão tinha tudo, presta atenção. Ele tinha tudo, mas tudo que ele queria, Absalão queria, era um pai. Ele não queria bens, ele não queria casa, ele não queria nada de materialidades, ele queria a presença de um pai. Um pai, ele não queria um rei, ele não queria um vencedor, ele não queria um general, ele não queria um matador de gigantes, ele queria um homem que fosse capaz de ouvir a angústia de um filho, capaz de ouvir o conflito e a dor do coração de um filho. Era o que ele, de fato, estava precisando. Talvez você nunca tenha parado para pensar no drama de Absalão. É exatamente sobre isso que eu vim falar. As principais áreas de fraqueza na vida de Davi vão se dar exatamente nessa relação. É nessa relação percebida com seus filhos. Davi, conquanto fosse um homem cheio do coração de Deus, era um péssimo pai. Um homem a quem não devemos servir. Diz-nos a Bíblia, isso é a partir do capítulo 13, você vai ter que ler até o final do capítulo 18 depois. Diz-nos a Bíblia aqui, a história, que o rei Davi tinha uma filha chamada Tamar, muito bonita, muito graciosa, jeitosa, atraente, e que Amnon, meio-irmã de Tamar, um dia fita os olhos sobre a irmã, não a vê como uma irmã, vê como uma mulher, e a deseja sexualmente. Tão forte foi esse desejo sexual pela minha irmã Tamar, que ele concebe um plano. Ele finge-se de doente e, a conselho de um amigo, ele vai ao rei, pede permissão ao rei Davi para que Tamar fosse ao seu quarto levar comida a ele, visto que ele, Amnon, estaria doente. Tamar,
com toda a sua graça, gentileza, boa vontade, ao irmão dela. Ela vai à casa do irmão. Amnon pula do leito, avança sobre ela, estupra violentamente. A Bíblia nos diz no versículo 15 do capítulo 13 que depois que Amnon possui a sua irmã, ele sente náuseas, asco, ele sente nojo. Muito mais que isso, maior é o repúdio que ele sente por ela depois do ato do que o desejo de um dia cuspi-la. A corte ficou sabendo do escândalo, o rei ficou sabendo do escândalo, o país ficou sabendo do escândalo, mas o rei não fez nada. Absalão, irmão de Tamar, esperou que o pai fizesse alguma coisa. A irmã, ele chama Tamar, Absalão, para morar com ele. Tamar mora com Absalão por 2 anos. Durante 2 anos, Absalão espera que Davi, seu pai, vá ao encontro da filha, que a chamasse para um beijo, que chamasse para um carinho, que a chamasse para um abraço, que ela fosse restaurada pelo colo do pai, chamasse Amnon para um confronto, para algo que deveria ser tratado ali com urgência. 2 anos Absalão esperando. E sabe o que acontece? O rei não faz nada. Depois de 2 anos, Absalão não aguentou mais esperar. O diabo encheu o coração de Absalão de ódio. Ele começou a planejar a morte do irmão. Por ocasião de uma festa, é o próprio Absalão que consegue de alguma maneira falar com o pai e diz: manda Amnon para uma caçada comigo. E Davi sabia que tinha algo maligno naquilo. Aí Davi diz: não, por que só Amnon nessa caçada com você? Leva todos os teus irmãos, leva todos eles. Absalão atende o pedido do pai e leva todos os irmãos. Chegando lá, óbvio, Absalão manda matar Amnon e Amnon é morto. E assim é feito. Todos sabiam já do desejo de Absalão de matar Amnon. O rei Davi se enfurece, cheio de ódio. Absalão foge, vai morar na casa de Talmai, seu avô, que é pai de sua mãe lá no reino vizinho. Fica durante 3 anos, 3 anos durante o qual nada é feito. Davi não chama o filho, Davi não confronta o filho, Davi não procura Tamar, Davi não faz absolutamente nada, não trata do problema. Absalão manda um recado através de Joabe. Joabe é um assessor do rei Davi. Manda dizer para o meu pai para que ele me mate, mas que ele me veja, pelo menos me veja. E aí, porque assim não dá, Davi manda chamar o filho para que volte para Jerusalém. Ele vai morar a 2 quilômetros do reino. E mais uma vez, eles passam a ser vizinhos. Mas 2 anos se passam. E Davi não aguenta mais. Chama Joabe de novo e diz e repete: que o rei me mate, mas que ele me olhe, me atenda, me acolha, me assista. Aí Davi, isso chega a ele e diz: olha, pode chamar o garoto. Ele vem, se apresenta, todos esperam ali. Quando Davi está no seu trono, se levanta, autoriza Absalão a se aproximar, todos aguardando, esperando que Davi o chame, o confronte e pergunte: o que houve, filho? Você matou teu irmão, é tua carne, é teu sangue, como é que você faz isso? Entretanto, nada disso acontece. Diz o texto que Absalão entra, Davi se levanta, beija no rosto e o despede. Um estupro, morte, anos de amargura, de ódio, de rancidez, de sementes do diabo plantadas no coração, amargura, crise. Davi pensa que resolve com um beijinho e despede o rapaz. E a palavra de Deus nos diz, a partir do capítulo 15, que quando ele sai da presença
do rei Davi, ele vai para as ruas, Absalão vai para as ruas e começa uma subversão. E nessa subversão, ele é feito rei sobre Hebron. E começa uma subversão e ele diz: olha, não há justiça na terra, não existe rei reinando. O que existe é um rei infantil, emocional. Não existem critérios pelos quais esse povo está sendo julgado. Agora, se eu fosse rei, haveria justiça nesse reino. E o que acontece é que eles conseguem, nessa revolta armada, declarar o rei, como eu disse, cercam Jerusalém. Davi é aconselhado a fugir com alguns dos seus súditos para o deserto, deixa alguns dos seus homens, dos seus valentes, enfim, dos seus guerreiros, para que entre numa possível batalha contra Absalão. E assim acontece, batalha, Absalão foge, retirada, até que numa fuga Absalão fica com seus cabelos presos num arbusto, preso. E a ordem do pai do rei Davi é: façam qualquer coisa, mas não toquem no garoto Absalão. Mas Joabe, que já estava com tanta ira do jovem, do garoto Absalão, que quando ele está preso naquele arbusto pelo cabelo, ele pega da espada e traspassa o garoto. Morte instantânea. As notícias da guerra chegam ao rei Davi, e Davi pergunta: como passa o jovem Absalão? E Joabe diz: foi morto, foi traspassado. E esse é o momento em que diz o texto, capítulo 18, versículo 33, que Davi rasga as suas vestes, e ele começa a gritar, ele começa a grunhir, ele começa a gemer, dizendo: Absalão, 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 meu filho, meu filho, meu filho Absalão, 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 meu filho, Absalão. Mas o tempo de chamar o filho já havia passado. Não havia mais o que fazer. Havia acabado. Absalão estava morto. A tragédia consumada. A gente pode perceber nesse episódio esse desespero de Davi, que por mais que ele fosse bem intencionado, as coisas não aconteceram como ele sonhou. Porque hoje é o tempo da gente procurar as pessoas dentro da nossa própria casa, da nossa família, dizer: filho, filha, papai está aqui, mamãe está aqui, volta para casa, eu estou de braços abertos para você, esperando, porque eu quero ajudá-lo, quero perdoá-lo e quero lhe pedir perdão, porque se não houver corações convertidos uns aos outros, a terra será ferida por luz. Esse Davi descrito até aqui não é um homem que eu quero imitar. Ele tem um coração segundo o coração de Deus, tem, porque ele é capaz de dar respostas quebrantadas para Deus, sem justificativa de se quebrando. Mas conquanto ele tem um coração segundo o coração de Deus, ele não consegue transformar essa intimidade com Deus em um investimento sadio que abençoe sua casa. O que a gente pode aprender com o drama de Absalão? Em primeiro lugar, Davi transferia sempre responsabilidades intransferíveis. Davi transferia responsabilidades intransferíveis. Presta atenção que isso é muito sério. É o que acontece com a gente. Gente que nem você, eu e você, que a gente trabalha fora, às vezes sai cedo, chega tarde em casa. Homens e mulheres muito ocupados do lado de fora acabam sutilmente transferindo responsabilidades intransferíveis para os outros do lado de dentro de casa. Porque primeiramente, presta atenção, segue o fluxo, não se distraia. Davi transferiu a responsabilidade de apaziguar o coração de Absalão para os filhos. Pai, deixa que eu leve Amnon para a caçada. Não, leve os filhos,
Porque na cabeça de Davi ele vai ter pensado, quem sabe eles todos juntos, a garotada junto, eles se animam, eles brincam, e aí a caçada não vai ter nada disso. Davi diz, não, leve todos os seus irmãos, sendo que todos sabiam que Absalão estava com ódio mortífero contra Amnon. Todos sabiam disso. Davi, ele não resolve, ele usa os filhos como escudo, ele transferiu para os filhos uma responsabilidade que era dele, unicamente dele, de mais ninguém. Depois ele transfere a responsabilidade da alma, cuidar da alma do filho dele, Absalão, do sogro. Vai lá, Absalão, refugiar-se após ter matado o irmão. Fica 3 anos lá na casa do avô. Diz a Bíblia que foi um tempo em que o sogro de Davi, o avô de Absalão, ele gerou foi mais coisas malignas no coração do garoto. Ele caiu nas mãos do avô errado, encheu o coração dele de mais ódio, de mais amargura, de mais antipatia, de mais revolta. Absalão era o 3º filho de Davi, Amnon, o primogênito, que estava morto. E esse avô era aquele que jamais tinha perdoado Davi, porque Davi se havia envolvido com a filha dele. E ela não tinha espaço na realeza que ele, o avô dele, queria que a filha tivesse. Por fim, Davi transfere responsabilidade para um assessor, que é Joabe. É Joabe quem tem que tramar a volta do garoto com ele. É Joabe, porque o pai não faz absolutamente nada. A minha pergunta, a gente começou a falar sobre cura, um tempo de cura, o poder de Deus que nos cura. E essa é uma palavra de cura, mas a pergunta é: para quem é que você está transferindo a responsabilidade de administrar a alma dos seus filhos? É para a escola bíblica dominical? É para o pastor? É para o departamento bíblico? É para os TikToks? Fica cheio de TikTok mesmo. Eu quero te dizer que não é para o avô, não é para o assessor, não é para os irmãos mais velhos, não é para a avó, não é para a empregada, não é para a escola, não é para o departamento bíblico infantil, não é para pastor, não. Essa responsabilidade é intransferível. O filho é seu, a filha é sua, a alma dele será cobrada de você. É de você que tem que vir toda a orientação, todo o aconchego, toda a palavra de verdade, toda a possibilidade de cura e de toda a transformação emocional, psíquica, espiritual na vida da família, dos seus filhos. É sua responsabilidade. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta eu ser o pastor mais conhecido do Brasil e perder minha família e perder meus filhos? De que adianta ter status, ter posição, ter nome e ter uma filha desgraçada, um garoto arruinado em casa? Precisamos aprender a confrontar nossos filhos com a verdade, em nome de Jesus. A segunda lição que a gente aprende com Davi é que ele era capaz de vencer gigantes, mas ele não era capaz de confrontar os filhos olhando-os nos olhos. Filho, o que é que eu estou vendo? Você está sentindo uma atração pela sua irmã, é isso? Filho, vem aqui. Que negócio é esse? Você está com ódio, você quer matar seu irmão? Esse negócio que está te sufocando, te empanturrando de cargas malignas. Davi não conseguiu enfrentar os filhos olhando-os nos olhos. Muitos pais são assim. Muitas mães são assim, agem dessa forma. Davi vencia gigantes, mas não sabia confrontar os filhos. Por quê, pastor? Talvez cansaço, mas talvez por outra coisa, culpa. Porque eu não entendo como que Davi, esse homem segundo o coração de Deus, ele é incapaz de confrontar os filhos olhando-os nos olhos, sem que houvesse uma culpa latente dentro dele. Talvez aquele caso com Batseba tenha ferido profundamente.
e a morte do marido dela também tenha atingido, arruinado a existência dele mais do que ele pudesse imaginar. Deus o havia perdoado, mas de repente ele ainda não havia se perdoado. Porque eu não entendo como é que ele não consegue olhar nos olhos dos filhos, a não ser que no fundo do ser dele existe aquela culpa acusatória, o diabo dizendo que ele não tinha autoridade, que ele não tinha condição, que ele era incapaz de confrontar os filhos em uma autoridade. Agora presta atenção. Talvez muitos de vocês já adulteraram, já tiveram amantes, já tiveram uma vida maluca, louca. Já fizeram muitas coisas insanas, tiveram até casos, coisas que não deveriam ter feito e fizeram, mas hoje você se converteu, hoje você se encontrou com Jesus, e eu quero dizer que hoje você está perdoado e lavado pelo sangue de Jesus, e é por essa autoridade do sangue de Jesus na sua vida, que você tem autoridade para olhar no olho de qualquer um e dizer: antes eu era assim, hoje eu não sou mais. Por isso eu tenho autoridade para dizer: não vá por esse caminho, porque ele é um caminho de morte. E já estivemos lá. Você pode dizer: eu pequei, eu adulterei, eu fiz o que eu fiz, mas agora eu sou um novo homem, uma nova mulher. E houve consequências de toda essa história, desse drama de Absalão. Sabe o que Satanás ele engendrou, ele engravidou, ele provocou na alma de Absalão uma bomba que destrói famílias, e tem destruído muitas famílias. É a bomba do ódio. Ele engendrou, engravidou o coração de Absalão. Ele estava com ódio, Absalão estava com ódio do pai. Ódio do pai devido à situação de Tamar. Como é que papai não faz nada? Tamar está aqui humilhada, sofrida, machucada, dolorida. Papai não fez nada, não chamou ela para consolá-la, para resgatá-la, para redimi-la, para um abraço, para um choro, para dizer: estou aqui, filha, conta comigo. O ódio foi tão grande de Absalão pelo pai Davi, que nos diz aqui o texto, capítulo 14, que no exílio nasce de Absalão uma filha. Olha só, no exílio nasce de Absalão uma filha. E sabe qual é o nome da filha de Absalão? Tamar. Qual é o significado da palavra Tamar? Plantinha frágil, barreirinha, que precisa de cuidado. Ele está dizendo assim: olha, Davi teve uma parreirinha, uma plantinha frágil, ele não soube cuidar dela. Agora nasceu a minha parreirinha, a minha Tamar, e eu quero ver quem que vai tocar nela. Uma expressão de ódio, de vingança e de rancor contra o pai. Eu quero ver quem que vai tocar nela. Uma declaração de ódio, de amargura que havia inundado o coração dele. Agora, a maldição do ódio só se quebra quando pais e filhos vivem um relacionamento franco, transparente, verdadeiro, no qual há sinceridade de atitudes que se somam ao amor genuíno, prático, intransferível, verdadeiro e compromisso entre eles. Como também Absalão sentiu ódio pelo pai em relação ao em seu próprio caso, em particular. É Absalão que diz assim: como é que eu não entendo, meu pai me deixa sair, me deixa voltar, estamos próximos, meu pai não me chama, eu estou exilado, o pai não traz de volta, o pai não me vê, o pai não trata do assunto comigo, o pai não me confronta, ele não me enfrenta, ele não faz nada. Tanto que ele diz: manda ele até me matar se for o caso, mas que ele me chame para encontrá-lo, para que ele me veja. Isso não acontece. Sabe por quê, pais? Filhos não querem amor fácil. Filhos não querem que você faça de conta que o pecado não é pecado. Eles não querem que você alise na cabeça do ego, na cabeça deles,
o ego do coração deles, como se nada tivesse acontecido. Não, filhos não só nosso, como precisam de verdade, de integridade, de sinceridade, de olhos nos olhos, de serem chamados a atenção quando há necessidade, de perdão sério, de reencontro. Um pai, uma mãe que não se vende barato, não vende barato os princípios de Deus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Surge no coração da Absalão ódio dos pecados passados do pai. Olha só, o que é Absalão? Absalão, quando ele dá o golpe de estado, quando ele toma o poder em Hebron, ele chama um certo Aitofel para ser o conselheiro dele, de Absalão. Sabe quem é Aitofel? Pai de Batseba. Quem é Batseba? O caso de Davi. E o que Aitofel aconselha Absalão a fazer? Absalão, aquilo que o teu pai fez com a minha filha às escondidas, você vai fazer com as mulheres e concubinas deles no terraço de Israel, para que todo Israel veja. O sexo que ele praticou com a minha filha às escuras, às escondidas, você vai fazer o sexo explícito para que todos vejam com as mulheres concubinas do seu pai. Isto é, dê uma ferroada no teu pai agora, para que não exista mais reconciliação entre vocês. Vingue-se dele. E assim ele faz. Observe o ódio que o diabo gestou, que fez crescer no coração dele, retroalimentado. Porque às vezes numa briga de família você se vê surpreso ao ver coisas antigas surgirem naquele momento, coisas que você achava que já havia passado, que já havia sido perdoado, mas que tema retornar para aquele momento presente, usado como uma força tremenda de pecados passados, de erros jogados na cara na hora da tensão, e o diabo usa isso para tirar autoridade, para tirar possibilidades de reconciliação dentro de uma família. E essa maldição a gente quebra com o sangue de Jesus, no meio derramado, que nos foi dado como posse definitiva, em nome de Jesus. Mais alguns minutos, querido. Eu vou terminar. Por último, Absalão sente ódio dos amigos do pai. Ele passa a ter ódio de Joabe, que é o assessor. Isto é, para Absalão, o pai dava mais atenção para Joabe, andava mais com ele, tinha mais atenção para Joabe. Absalão odeia a todos aqueles que tomam, que têm possessão da alma do pai. Ele odeia esses que têm o pai, que ele não tem. Prova eloquente disso é que quando Absalão torna-se rei para comandar os exércitos de Israel, no lugar de Joabe, ele chama Amasa. Quem é Amasa? Amasa era um homem que tinha um caso com uma parente íntima de Joabe. Isto é, Absalão está lavando a roupa suja. Quantos irmãos se odeiam porque acham que o pai gosta mais de um do que do outro? Quantos filhos trabalham para derrubar empresas do pai por ciúmes? Quantos ministérios têm sido motivo de revolta por parte de filhos, por achar que o pai dá mais importância à igreja do que para eles? A maldição dos filhos só pode ser quebrada com a segurança, com o amor, que vai gerar estabilidade, confiança, equilíbrio emocional e familiar. O meu primeiro compromisso é com Deus. O meu segundo compromisso é com a minha esposa. O meu terceiro compromisso é com a igreja, é com os filhos. E o a reboque vem a igreja de Jesus. Meu primeiro compromisso com Deus. Meu segundo compromisso, esposa. Terceiro compromisso são os meus filhos. A igreja, reboque. Eu não quero jamais, em nome de qualquer ministério ou instituição, violentar a minha família. Jamais.
Atitudes que vão nos ajudar a evitar a maldição familiar. Só o que nos salva da tragédia, essa tragédia familiar, essa maldição familiar, é a conversão aos nossos filhos. Repita comigo: o que quebra a maldição é a nossa conversão verdadeira e sincera uns aos outros. Não adianta ter boas intenções, Davi teve. Não adianta dar nome santo para os nossos filhos. Davi tem um nome santo. Não adianta trabalhar por eles, dar o melhor por eles apenas. Não adianta apenas dizer: Deus, toma conta dos meus filhos. Não, eu tenho que me converter a eles para que a terra não seja ferida por maldição. Eu vou chegar em casa agora, eu vou ver minha família. Eu tenho que ver minha esposa, eu tenho que ver meus filhos, eu tenho que abraçá-los, eu tenho que beijá-los. Quando um homem sai de casa, a família precisa sentir falta. Quando uma mulher não está em casa, a família precisa sentir falta. Quando há essa conversão, essa verdade, a gente se complementa. Você diz assim: eu não estou conseguindo fazer isso, mas a gente pode sim fazer e começar hoje, em nome de Jesus, a quebrar essas maldições e sermos cheios de glória de Deus, curados, sarados, uma família restaurada. Vou repetir: o meu primeiro compromisso é com Deus, o meu segundo compromisso é com minha mulher, o meu terceiro compromisso é com os filhos. O ministério vem a reboque, venha depois. Pais convertidos a seus filhos investem vida na vida de seus filhos. Eu não vou criar aqui uma regra para a igreja, porque eu não faço parte daqui, eu não sou o pastor, é o pastor Júlio. Mas eu lembro de uma igreja que eles adotaram uma coisa fantástica, e quando eu posso eu falo, e até sugiro mesmo que façam. Todo domingo, um casal da igreja não venha para a igreja. Né? Um domingo do mês, não venha para a igreja, casal. Vá sair com sua família, vá para o parque, vá para o zoológico, vá para o cinema, faça um piquenique, faça qualquer coisa. Invista vida na vida da sua família. Determinados encontros, abraços, beijos, vale muito mais do que jejuns e orações. Tem mais efeito. Pais convertidos a seus filhos investem em saúde emocional. Tem espaço espiritual. Abre espaço para orar com eles, para jogar conversa fora com eles, para caminhar na praia com eles, para tomar café junto, para deitar em uma rede juntos e contar histórias, para consertar um brinquedo, para falar sobre banalidades, para sorrir, gargalhar e brincarem, falarem dos seus pequenos problemas da vida. E jamais vão transferir responsabilidades nem para o avô, nem para a avó, nem para o filho mais velho, nem para ninguém. A responsabilidade do cuidado é meu, é seu, é sua. Tudo isso e de mais ninguém. E mais que isso, pais convertidos aos seus filhos não minimizam o poder das amarguras. Olha, vamos deixar isso para lá. Deixa que o tempo vai curar. Isso é briga de irmãos, é desavença deles, eles vão se dar bem lá na frente. Não precisa ninguém se prometer. Pelo contrário, pode acontecer uma tragédia nisso, se não houver uma intervenção de um pai convertido ao filho que o chama para o confronto e diz: para, vamos acabar com isso agora. Isso vai gerar desacordo entre a gente, disfuncionalidade, desavença, isso vai arruinar a nossa família. Não brincam, pais convertidos não brincam com ódio entre filhos. Sabem que isso tem que ser tratado com toda seriedade. Davi, o rei Davi, que escreveu os salmos, das quais nós falamos sobre ele, pregamos sobre ele, homem segundo o coração de Deus, era um homem muito, mas muito melhor do que eu, Fábio. Meu Deus, se isso aconteceu na casa de Davi, pode acontecer na casa do Fábio, pode acontecer na casa do Juca, pode acontecer na casa da Joana, na casa do André, na casa do Carlos, na casa de qualquer pessoa. Isso pode acontecer. Por isso a gente tem que se converter uns aos outros, para que a gente não chegue lá na frente dizendo: Absalão, Absalão,
Finalizando, deixa eu colocar algumas coisas. Aqueles que são convertidos aos seus filhos, os filhos aos seus pais, eles decidem caminhar juntos, serem verdadeiros, sempre um com o outro. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que a verdade tem o poder de nos curar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Talvez você não esteja com seu marido, não esteja com sua esposa, não esteja com seus filhos. Se você estiver pertinho dele, abraça o pé na mão. A terra está ferida com maldição. A terra está ferida com essa maldição. Mas quando o povo de Deus se reúne em oração, reconciliados, convertidos, Ele ouve dos céus o nosso clamor, a nossa oração, a nossa intercessão, a nossa humilhação, e Ele vem e Ele pode vir sarar a nossa vida. Senhor Jesus, nós nos baseamos na Tua palavra essa noite e pedimos em primeiro lugar que haja uma conversão profunda, genuína, radical em nossos corações essa noite, que famílias sejam tocadas, que famílias sejam saradas e restauradas pelo poder da cruz, se erguendo no meio delas, no meio dessas famílias, no meio dessas relações familiares, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre maridos e esposas, entre todos os vínculos familiares, em nome de Jesus, que haja uma quebra da maldição do ódio, uma quebra da maldição da amargura, que tem gerado pessoas infelizes, arruinadas, que todo pecado, que passado, que tudo aquilo que vem para destruir, nós quebramos essa força, nós desfazemos em nome de Jesus toda a força contrária contra essas famílias. Ó Jesus, aplica o teu sangue, o sangue do Cordeiro em cada um, em cada homem, em cada mulher,